Boa noite a todos, boa noite a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Nós estamos iniciando nosso vídeo, estamos esperando nossos irmãos, nossas irmãs que vão entrando. Vamos aguardar alguns instantes, né, para que o pessoal comece a chegar e possa interagir conosco no nosso trabalho. Já estou vendo que tem alguém chegando, já tem alguns irmãos e irmãs chegando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria que vocês nos dessem um feedback se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se está dando para escutar bem. Maravilha! Boa noite, Betânia. Aqueles que forem aparecendo aqui com o nome, vou dando boa noite, Aline. Eita, que saudade de vocês aí. Mas eu acredito que, como tudo na vida passa, Mary, tudo na vida passa, esse momento também vai passar. Claudeci, boa noite, Claudeci. O áudio e o vídeo tá maravilha para vocês? Eu espero que sim. Bom, como o nosso tempo é curto, ele é relativamente curto, som e imagem ótimos, valeu. Como o nosso tempo é curto, nós vamos trabalhar para aproveitar o máximo possível. Eu tenho deixado a minha barba crescer esses dias. Eu digo, eu estou mais em casa, Aline, Betânia, eu tenho estado mais em casa. Analice, boa noite, Analice. Valeu, Mary. Eu tenho estado mais em casa e tenho aproveitado para mudar um pouco um visual, para fazer algumas lives. Eu digo, vou deixar a hora, tiro a barba, a hora deixa a barba crescer. E isso tem sido assim, eu acho que é bem legal. É muito bom a gente poder fazer novas experiências com coisas simples, porque nós precisamos aprender a abraçar o simples. E nesse momento de pandemia, nesse momento de pandemia que nós temos encontrado muitos irmãos e irmãs em pânico, porque verdadeiramente temos irmãos e irmãs em pânico. Nós temos sentido as estratégias que a espiritualidade nos tem passado. E nós vamos trazer isso aqui agora à noite, tá bom? Eu estou esperando que alguns irmãos e irmãs continuem entrando, porque nós vamos dar início com nossa prece, né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, Norma, minha irmã. Nós vamos iniciar com a nossa prece e na noite de hoje nós vamos falar acerca de um tema que é muito pertinente para nós em nossas casas, em qualquer lugar, mas principalmente em nossas casas. Então eu vou pedir muita atenção de vocês, tá bom? Porque vai ser muito necessária essa atenção, porque a espiritualidade ela tem nos intuído muito esses dias. Eu tenho sentido esse mês, principalmente esse mês de março, é... sem barba fica mais jovem, é verdade, Norma. E aí mas eu já deixei a barba para sentir esse visual diferente mesmo. Como está sua mãe? Está bem, graças a Deus. Continua de vez em quando precisando de um antibiótico, algo assim, mas graças a Deus está dentro do normal. E aí o que acontece? Nós vamos fazer a nossa prece e depois da prece eu vou entrar imediatamente na nossa temática, porque nós temos uma abordagem bem interessante para a noite de hoje, muito pertinente ao momento que nós estamos vivenciando. Nós vamos conversar acerca de aspectos sutis dos processos espirituais e o papel, principalmente o papel que as casas espíritas têm nesse momento principalmente, em todos os momentos, mas nesse momento principalmente, de nos orientar em nossas casas, em nossas vidas e abrir as nossas portas e as portas do nosso coração para Jesus em nossas vidas, tá bom? Então, enquanto seu Claudivan, enquanto nós vamos nos preparando, nós vamos fazer uma prece. E nesse momento da prece, após a prece, eu já vou entrar na nossa temática, tá bom? Querido Jesus, te agradecemos, ó Mestre, pela oportunidade desse momento. Te pedimos com muito amor, com muito carinho, que apesar de nossas limitações, de nossas fraquezas, de nossos sentimentos ainda tão limitados, que possamos nos tornar instrumentos, mesmo que instrumentos imperfeitos da tua mensagem nas vidas
de todas as pessoas, de todos nós e todos aqueles necessitados da tua mensagem nesse momento. Que a todos e a todas da Associação Espírita O Caminho da Luz possam sentir esse Evangelho, para todos os nossos irmãos e irmãs de outras casas espíritas, de outras denominações religiosas ou sem religião, mas que o teu Evangelho, que o Jesus que nós conhecemos, possa nos envolver a todos e a todas nesse instante. Muita paz. Bem, nós vamos iniciar a nossa abordagem, e quando eu falo na prece que a nossa temática ela é interreligiosa, é porque nós nos dirigimos a todos e todas, independente de religião. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala no homem de bem. E é independente da religião, nós falamos de religiosidade. O Evangelho de Jesus, ele tem aspectos que sempre que nós fazemos uma live, nós trazemos uma passagem do Evangelho que às vezes está na nossa frente, mas nós não compreendemos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá bom? Vocês aqui que estão participando. Eu vou fazer uma pergunta e quem souber responde. Eu tenho falado esse mês que o Evangelho de Jesus, e nas mensagens Jesus tem falado de vida após a morte, mediunidade, reencarnação, tem falado nos mais variados aspectos do que nós vivemos no momento presente. Mas o Evangelho de Jesus também fala de perispírito. Jesus falou de perispírito. Alguém aqui já ouviu falar de perispírito no Evangelho? Lembra da passagem? Boa noite, Marineide. Boa noite, Raimunda. Alguém aqui já ouviu falar? Alguém aqui lembra de um capítulo do Evangelho em que Jesus fala de perispírito? Eu estou fazendo a pergunta para vocês. Quem souber, faz um sinalzinho aí. Olha, conheço. Eu ainda não vi, eu ainda não percebi. Porque esse Evangelho, gente, nós temos dito que o Evangelho é semelhante a uma porta. Para você abrir essa porta, você precisa de uma chave. E a chave para abrir essa porta do Evangelho se chama Consolador Prometido. Se chama doutrina espírita. E por que nós falamos que o Espiritismo é a chave para abrir a porta de passagens que sem a luz do Consolador nós não compreenderíamos? Porque são muitas as passagens em que Jesus nos fala com uma linguagem em que é necessário fazer uma análise mais profunda para a compreensão dessa mensagem. Toda a primeira revelação, a segunda revelação tem passagens assim. Um dia nós participamos de uma live e um irmão perguntou acerca dos anjos caídos, que é falado em alguns livros religiosos. E nós falamos que a teoria dos anjos caídos, ela é dos espíritos de capela, dos nossos irmãos e irmãs de capela, que habitava a constelação do Cocheiro, mas que não tinham mais condições morais de continuar a reencarnar naquela constelação, e eles precisaram voltar para cá. E eles caíram pelos aspectos morais, porque eles não podiam continuar a viver aonde eles poderiam atrapalhar ou causar algum distúrbio. Nesse momento, nós já percebemos que há espíritos encarnados e desencarnados que já não preenchem as condições necessárias para continuar num mundo que vai surgir mais à frente de regeneração. E aí o que é que acontece? Muitos que já estão num processo em que já realmente vão se exilar aqui da Terra, eles querem arrastar alguns e algumas com eles. Então nós precisamos nos apoiar no Evangelho e pedir a espiritualidade para assistir a todos e a todas que querem e desejam essa renovação, essa transformação, porque ainda temos tempo. Ainda estamos no momento para isso. Jesus falou acerca disso naquela passagem dos trabalhadores da última hora. Eu falava para vocês, Mary respondeu sim, Mary deve conhecer a passagem que Jesus fala de perispírito. Eu falava para vocês acerca dessa passagem que Jesus fala de perispírito no Evangelho, é uma parábola. E é preciso conhecer essa passagem para que você possa compreender a nossa temática da noite de hoje. Porque Jesus conta uma parábola que se chama Parábola do Festim de Núpcias. E Jesus fala assim:
ele nos diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que enviou os seus servos para convidar os seus súditos para as núpcias do seu filho. Os servos que foram enviados são os profetas, são os médios, com o compromisso de trazer a mensagem e anunciar a chegada do Consolador, do Messias, de Jesus, as núpcias do seu filho. E aí ele conta que esses servos foram convidar a todos, e aqueles do seu povo que eram os convidados, eles não deram atenção. Uns foram para o campo, outros foram para o trabalho e outros mataram aqueles servos. Então, para resumir a passagem, o rei encolerizado fica e ele manda outros exércitos a fim de exterminar aqueles que haviam matado os seus enviados, e ele envia novamente outros servos e determina a eles que agora convide a todos e todas. E aí a mensagem do Evangelho nos diz, a parábola, que ele sai em cada esquina, em cada rua, convidando a todos e todas para as núpcias do filho do rei. Então, quando as núpcias estão prontas, que o rei adentra a sala nupcial, ele encontra um homem que não estava com a túnica, que não estava com a veste nupcial. Então ele se dirige para ele e pergunta: meu amigo, o que fazes aqui sem a veste nupcial? E o homem emudece, fica em silêncio. Ele não tem o que responder, ele não tem o que falar, porque ele estava numa cerimônia de núpcias e ele não estava com a veste nupcial. Então o rei diz: amarrem-lhe as mãos e os pés e o joguem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma passagem muito emblemática, porque ela nos traz aí reencarnação. Primeiro porque quando o rei diz amarrem-lhe as mãos e os pés, é uma mensagem acerca das reencarnações compulsórias, dos espíritos que reencarnam, muitas vezes de forma forçada. E aí ele diz, amarrem-lhe as mãos e os pés, ou seja, ele vai contra a vontade, ele não vai ter as escolhas, e o jogue nas trevas exteriores, ou seja, através do esquecimento do passado, do renascimento, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque são reencarnações de provas muito difíceis ou de expiação. Mas aí, onde é que se encaixa o perispírito? Quando o rei adentra a sala nupcial, ele observa que havia um convidado sem a túnica nupcial, sem a veste nupcial, a veste do espírito, para habitar um plano espiritual, para ele habitar um desses planos espirituais condizentes com a sua ascensão espiritual. A condição é que essa veste seja adequada ao plano que ele se encontra. Se você foi convidado para núpcias, você precisa estar com a veste nupcial. Se você foi convidado para um outro tipo de evento, você precisa estar com a veste adequada, com aquela veste daquele local. Boa noite, José e demais amigos do Caminho da Luz. Boa noite, Janete. Um abraço, minha irmã, seja bem-vinda. Então, o que é que acontece? Os espíritos, eles habitam os planos de acordo com a sua condição espiritual. A mãe de André Luiz, quem assistiu o filme Eu Leio o Livro, vai perceber que ela ia até ao encontro de André Luiz. André Luiz não ia ao encontro dela. Por que ele não ia ao encontro da mãe? Porque ele não tinha veste nupcial. Ele não tinha a veste adequada para o plano espiritual em que a mãe se encontrava. Ou seja, o espírito vai habitar o plano condizente com a sua condição espiritual. Lembram de Jesus quando falou, boa noite, Inês, quando Jesus falou, na casa do Pai existem várias moradas, cada morada é adequada, é condizente com a condição do espírito. Ou seja, quem é que vai determinar essa condição? É esse perispírito que vai ser trabalhado, vai ser formatado de acordo com os valores morais, de acordo com os valores morais do espírito. E aí o espírito vai ascendendo, vai se elevando e vai habitando esses planos espirituais. Porque é importante perceber que Jesus, quando nos traz a sua mensagem, boa noite, quando Jesus nos traz a sua mensagem, ele coloca essas passagens emblemáticas, porque, claro, o Mestre Jesus, ele tinha e tem conhecimento de todos esses processos que nós estamos vivendo no momento presente.
Tudo isso está dentro das leis da vida, está lá no livro dos Espíritos. O momento que nós estamos vivenciando de pandemia, apesar de estarmos em pleno século XXI, com todos os avanços da ciência. Um dia eu encontrei uma pessoa amiga que numa live me perguntou: quando Deus vai enviar a cura da pandemia? Mas Deus já enviou. A espiritualidade já enviou e já intuiu o homem para que em menos de um ano, o homem formatou inúmeras vacinas. E são vacinas muito efetivas, os resultados estão aí. Nos Estados Unidos, o país passou de 5.000 mortes por dia para 1.400 mortes. A população está se vacinando, é uma população bem maior do que a do Brasil, é praticamente o dobro da nossa população. A população nos Estados Unidos, seu Claudivan está dizendo, eu já estudei essa mensagem, verdade, seu Claudivan. Só que essa parábola do Festim de Núpcias, ela traz uma complexidade muito grande, porque ela envolve muitos processos, inclusive esse que nós falamos, da veste e da túnica nupcial, que é a condição do espírito, né? E eu quando eu falo da condição do espírito, nós vamos entender já já, porque nós vamos falar de um capítulo do livro de André Luiz, que vai ser muito pertinente a esse momento. Então, o que ocorre? A cura, ela praticamente está entre nós. Cabe aos homens, cabe às nossas lideranças. Possamos orar para que os nossos líderes se sensibilizem no coração, se sensibilizem no sentimento. Hoje eu vi uma transmissão na CNN de uma jornalista de Santa Catarina falando que um fato muito grave, uma catástrofe que houve, que marcou muito a mente deles, foi as mortes da Boate Kiss, que é algo que eles não esqueceram, fizeram reportagem contando a história de cada uma daquelas pessoas que ali estava, cada uma daquelas pessoas que ali se encontrava. E ela disse que hoje é uma Boate Kiss por dia, a duas. A média de mortes lá é de quase 500 pessoas por dia no estado, é quase 2 boates Kiss por dia. Então é um processo extremamente grave que a pandemia nos traz e ao mesmo tempo os espíritos das sombras, ninguém imagine que os espíritos das sombras estão gostando da pandemia, não. Vocês não imaginem, olha, as sombras estão comemorando a pandemia, isso é relativo, porque muitas festas, muitas bebidas, muitos encontros pararam de acontecer e as pessoas começaram a se resguardar mais em casa. As famílias começaram a se conhecer. Olha, se eu estiver falando alguma coisa aqui muito rápido, por favor, sinalize, porque eu estou fazendo toda uma introdução para nós chegarmos ao momento, ao nosso tema, tá bom? Quem estiver entendendo, por favor, dê um ok aí para mim. As sombras, elas participam desse momento da pandemia através dos pensamentos de ansiedade, de inquietação, de pânico, de depressão, de ideias suicidas. Tudo isso aí tem aumentado e principalmente, eu falo principalmente o movimento espírita, que tem um conhecimento da realidade da vida após a morte. E para que vocês me compreendam melhor, eu vou aqui explicar. Nesse momento em que estamos em nossas casas, nós somos convidados pela espiritualidade para que nossas casas se tornem uma extensão da casa espírita. Então, eu estou sentindo aqui na minha casa a equipe espiritual da Associação Espírita O Caminho da Luz. E eu acredito que vocês também, até a minha água, olha aí, ó, coloquei a minha água aqui para fluidificar, porque isso é muito importante para nós. Então, o que é que nós precisamos? Através da prece, das vibrações de confiança, nesse momento, ser a antítese a esses pensamentos. Nós reconhecemos que o momento é difícil, nós reconhecemos que a espiritualidade nos tem enviado mensagens alertando acerca desse momento, mas nós precisamos compreender que nós temos um conhecimento e esse conhecimento precisa ser trabalhado, precisa ser divulgado. As sombras, elas gostariam da normalidade ter voltado, porque aí voltariam todas aquelas festas, todos aqueles momentos em que a juventude, as pessoas se reencontram, nas ruas se aglomeram com bebida, com droga, com tantos outros processos, as famílias dispersas. Nós estamos tendo dificuldade de adaptação às nossas casas, mas estamos recebendo com muita força o convite
para aprendermos a vivenciar nossas famílias, a nos reunirmos mais. É esse o momento em que nós precisamos nos apoiar mais. Não pensem, não imaginem que as sombras estão desejando que a pandemia perdure por muito tempo. Existem vários lados dessa pandemia. Existem os lados da adaptação das pessoas, da necessidade de renovação, o evangelho no lar todos os dias, como está falando aqui seu Claudivan e Dona Ceci. Então, é importante que nós comecemos a transformar o nosso paradigma e estabelecer os cuidados do uso da máscara, do álcool em gel, do respeito ao distanciamento. E nós abraçamos a ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, no primeiro capítulo, Eu não vim destruir a lei, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há lá um subitem chamado Aliança da Ciência com a Religião. O espírita não é negacionista da ciência. O espírita é favorável à ciência. A ciência nos trouxe uma vacina em menos de um ano. Vacinas que no passado levaram 10, 15, 20 anos, já está aí um ano e já dá resultado sim. Em São Paulo, pesquisa feita, 50% dos idosos que foram vacinados não tiveram mais problema de internação, muitos não desencarnaram mais. Por isso que hoje o vírus está mais agressivo entre os mais jovens. Vejam só, é importante a compreensão de que, apesar da vacina, nós precisamos ainda caminhar com muita cautela, porque essas vacinas são presentes divinos, mas elas ainda vão ser aperfeiçoadas. Elas ainda vão ser aperfeiçoadas. Então, na noite de hoje, nós convidamos a espiritualidade a se fazer presente em nossas casas. E depois de nossas casas, em nossas vidas e em nossos corações. Só que o mundo espiritual, ele quer adentrar os nossos corações, ele precisa nos encontrar de corações abertos. Muitas vezes nós não estamos com os corações abertos. Talvez alguém pergunte, mas como é que eu faço para abrir o meu coração para a presença do Evangelho em minha vida? É esse o objetivo do nosso trabalho na noite de hoje. Por quê? Porque o espírito que lhe persegue, ou os espíritos que nos perseguem, eles não precisam mais ir para trabalho, lhe acompanhar no trânsito. E isso inquieta eles porque eles encontram mais material farto na rua, no trânsito, nas dificuldades do dia a dia. Eles agora se encontram em nossas casas. Cabe a nós trabalhar o Evangelho em nossas vidas para evangelizá-los. Ninguém aqui vai fazer uma oração pedindo a Deus para afastar os espíritos tenebrosos de nossas casas, ou afastar esses espíritos maléficos, ou esses espíritos que planejam o mal. Nós vamos pedir a Deus para que eles venham compartilhar conosco da aprendizagem. Que se eles nos perseguem hoje, é provavelmente que eles tinham suas razões justas. É muito provável que eles tenham seus motivos para nos perseguir. Mas nós queremos aproveitar o momento para pedir a Deus e à equipe espiritual de nossas casas de oração que os abençoem também. Que eles possam sentir a felicidade para compartilhar conosco do banquete da aprendizagem espiritual. De que ainda há tempo de se renovar. Ainda há tempo de se continuar aqui nesse planeta quando ele chegar esse momento de regeneração e que nós precisamos que eles compartilhem conosco desse momento. É essa oração que nós convidamos e somos convidados a trabalhar em nossas casas. Não é a oração do egoísmo, não é a oração da ganância, não é a oração da covardia, afasta de mim, não. Que eles possam aprender conosco. Que nossas casas se tornem instrumentos da espiritualidade, para que a sua casa, a minha casa, as nossas casas possam se tornar extensões da casa espírita. Nós precisamos trabalhar o Evangelho, abrir nossos corações através dos sentimentos. Como é que eu abro meu coração? Eu abro meu coração através das senhas que Jesus me ensinou. Alguém aqui conhece as senhas que Jesus nos traz no Evangelho? O que é uma senha, gente? Quando você vai acessar a sua conta, você precisa de uma senha. Sem a senha você não acessa. Jesus nos trouxe vários ensinamentos, eu costumo brincar que são semelhantes a senhas, para nos proporcionar a oportunidade de continuar num mundo de regeneração. Jesus nos traz essas senhas assim: bem-aventurados os mansos e misericordiosos,
porque herdarão a terra. Então Jesus está trabalhando a mansidão como uma das bem-aventuranças e necessária essa bem-aventurança para continuarmos a habitar a terra. Que terra é essa que Jesus nos convida através da mansidão? A terra de regeneração. O que é que Jesus nos diz? Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Herdaremos a terra de nós mesmos, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso está lá na primeira revelação, numa passagem emblemática também, lá de Moisés, a quem é atribuído o livro de Gênesis, quando é dito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do cativeiro egípcio e que castiga os erros dos pais nos filhos, após a terceira e a quarta geração. Nas traduções, castiga os erros dos pais nos filhos após a primeira e a segunda geração. A tradução correta é a tradução de terceira e quarta geração, porque na terceira e quarta geração você já voltou para responder por você. Não é seu filho, não é seu neto, que não tem nenhuma ligação com você. É você por você. Eu vou lembrar aqui para vocês um DVD que tem você pode ver no YouTube, chamado Reencarnação, daquele canal chamado Discovery Channel, em que ele vai trazer uma história estudada cientificamente, à luz da ciência. O nome da pesquisa chama-se Reencarnação, o canal é Discovery Channel, você vai encontrar lá no YouTube. É uma pesquisa antiga, feita por vários pesquisadores de universidade, o professor Banerjee, o Dr. Ian Stevenson e tantos outros pesquisadores, e eles encontraram o caso de uma jovem que ela, quando foi bater no filho dela, o filho olhou para ela, pequenininho, com 3, 4 anos, disse: quando eu era seu pai, você não fazia isso. Ela ficou assustada, mas não disse nada. Quando ele tinha mais ou menos uns 6 a 7 anos, ele teve um problema cardíaco no hospital, na escola, mandaram ele para o hospital, isso nos Estados Unidos. E aí no hospital viram que ele tinha um probleminha cardíaco que tinha causado aquele desmaio. E aí, como ele falava de coisas que a mãe confundia a mãe, chegou aos ouvidos dos pesquisadores e eles começaram a estudar a família dela, o caso dela, e viram que o lado no peito que ele tinha um probleminha cardíaco era o mesmo local que o pai dela havia desencarnado através de havia sido assassinado em um posto de gasolina quando ele era policial. E havia um assalto, ele foi fazer a diligência, levou um tiro no peito e ele desencarnou. Ela ainda era pequenininha, ela cresceu, namorou, engravidou e ele voltou como filho dela. E vejam vocês que ela recebeu o pai na condição do seu filho. Então lá na Gênesis diz: eu sou o Senhor teu Deus, que castiga os erros dos pais nos filhos, após a terceira e a quarta geração, porque ele já fala no processo de reencarnação mais à frente. São raros os processos que são tão rápidos. Então nós vamos encontrar nas revelações, nas escrituras, muitas passagens simbólicas que nós não podemos levar ao pé da letra, porque elas têm uma interpretação, um conhecimento simbólico. Dentro desse conhecimento, Jesus nos traz essa passagem de perispírito e Jesus nos traz também essa senha para herdar um mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos. Mas Jesus vai nos falar verdadeiramente que filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. Ele nos chama de pacifistas, assim. Os pacifistas, os pacificadores. Ele vai fazer uma distinção entre mansos e misericordiosos e pacificadores. Porque manso e misericordioso é aquele que não devolve o mal que recebe, que não revida, que não espalha fofoca, boato, calúnia, mentira. Mas pacificador é aquele que devolve o mal com o bem. É aquele que, mesmo agredido, ele encontra forças para compreender que ele é um instrumento do Evangelho, como nos ensinou Francisco de Assis. É dando que se recebe. E Francisco, na sua oração, ele nos disse: mestre, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É o protótipo do pacificador. Então, a proposta do Evangelho para nós é que a espiritualidade se faça presente em nossas casas, mas que precisa se fazer presente em nossos corações, mas só quem pode abrir a porta do seu coração, do meu coração, dos nossos corações somos nós. Nós não podemos esperar que o mundo espiritual arrombe as portas do nosso coração. Nós é que precisamos
abrir as portas do nosso coração para receber essa espiritualidade maravilhosa. Jesus nos traz outro momento também, é importante que vocês vão compreendendo agora, porque eu vou agora adentrar no processo, daqui a pouquinho, das obsessões, tá bom? Porque isso é uma necessidade para esse momento. Esses dias eu tenho sentido, parece um download. Não tem um download? Eu tenho sentido um download na mente para trabalhar esses temas. Todas as vezes que eu me preparo, e essa foi uma orientação que eu recebi no sonho, eu me preparo 15, 20 minutos antes da live, eu sento, começo a entrar em prece, eu uso alguns instrumentos para me levar nesse momento, que são músicas espirituais que eu gosto, que são importantes. E isso tem sido muito importante no trabalho. Então, o que é que acontece? Jesus tem uma passagem que ele diz assim: ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer quando eu tive fome e de beber quando eu tive sede. Jesus não diz que ao seu lado estarão aqueles que viviam orando simplesmente, ou fazendo louvores, ou simplesmente se ajoelhando, ou simplesmente enaltecendo seu nome. Não. Ao meu lado estarão aqueles que me deram de comer, que me deram de beber. Jesus tinha profundo cuidado em alimentar as pessoas, porque ele sabia que sem um alimento, as pessoas não conseguem raciocinar. Nós estamos vivendo um momento de muita fome. É triste verificar o mapa da fome crescendo, né? E havia uma preocupação muito grande de Jesus. Nós encontramos muitos irmãos e irmãs que perderam seus empregos, que não vão poder trabalhar nesse momento. Eu tenho amigos que moram fora do Brasil, que têm nos falado que têm recebido auxílios que são interessantes. Aqui pertinho na Argentina, a Argentina paga o equivalente a R$ 800 de auxílio emergencial. Dá para as pessoas ficarem em casa, pelo menos se resguardando. Não dá para luxar, mas dá para resolver alguns problemas, enquanto esse momento passa. O que é que acontece? Nós precisamos entender que nós precisamos ir aos nossos irmãos nesse aspecto, porque há muita fome, há muita necessidade, há muitas pessoas passando por condição difícil. Por isso disse Jesus: tive fome e me deste de comer. Por isso ele multiplicou pão e peixe. Jesus multiplicou pão e peixe. Naquele momento, na passagem do Evangelho, havia uma multidão e os discípulos disseram: Senhor, libera-os para que vão para casa, para que comam pelo caminho, como quem diz assim, como que se virem. Jesus disse: o que é que temos aí? Temos um pouco de pão e um pouco de peixe. E Jesus multiplica pão e peixe e sobra muito pão e muito peixe, porque Jesus tinha muito cuidado. Ele fala muito na importância de se alimentar os necessitados. Mas Jesus adentra num campo mais complexo quando ele diz: estive preso e foste me visitar. E aí por que eu falo isso para vocês, meus irmãos? Porque às vezes nós encontramos pessoas espíritas no nosso movimento que têm ideias que nós não poderíamos trabalhar e alimentar no nosso movimento espírita. Ideias de intolerância, ideias de desrespeito, ideias defendendo processos que nós não podemos defender. Por exemplo, defesa do aborto, defesa da pena de morte. Nós não podemos fazer a defesa desses aspectos, nós defendemos a vida. O aborto, como está previsto no Livro dos Espíritos, ele é apenas na condição de risco de vida, de risco de morte para a gestante. São vários o enquadramento nesse risco de morte, né? Crianças que engravidam ou em outros processos aí. Mas o que nós poderemos afirmar é que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os espíritos precisam do processo da reencarnação. E onde Jesus falou do aborto, quando Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Como é que nós impedimos os pequeninos de vir a Jesus, de reencarnarem? Porque nós só podemos ir a Jesus, nós só podemos ascender espiritualmente através da reencarnação. E nós só podemos ascender espiritualmente através da reencarnação se reencarnarmos. Se os espíritos forem abortados, eles não podem reencarnar, eles atrasam a sua marcha espiritual, e aqueles que praticam o aborto também. Nós entendemos e nós respeitamos, nós não estamos aqui acusando, porque o Espiritismo é o consolador prometido, não é o acusador prometido. Nós entendemos. Muitas vezes nós observamos campanhas de mulheres que foram oprimidas, que sofreram preconceito, machismo, crueldades.
E hoje elas querem se sentir mais livres e no direito de escolher o que deve fazer. E aí o que é que está faltando? O que está faltando é que o conhecimento da realidade da vida após a morte. Por isso que nós falamos que nós espíritas devemos ou deveríamos saber, porque é importante fazer a defesa da vida. Nós deveríamos saber porque parece que alguns não sabem, que nós não podemos compartilhar de projetos da morte. Não é projeto da morte do espírito, o espírito não morre. Projetos de morte e de atraso espiritual. Para aqueles espíritos que precisam reencarnar, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Porque o reino dos céus é dos que se lhes assemelham. Jesus não diz que o reino dos céus é das crianças, porque ele sabe do espírito, da necessidade da reencarnação e do progresso desse espírito no crescimento. Mas dos que se lhes assemelham, dos que se assemelham às crianças, nos valores, na espontaneidade. Criança não escolhe se o amiguinho é importante, se é rico, se não é, ela quer brincar, ela olha as pessoas como elas são. Aquelas crianças que já trazem em si racismo e preconceito, é porque o espírito quando reencarna, e às vezes ele tem isso muito forte dentro de si, ele já traz isso consigo, não é só por conta do seu ambiente familiar, é o próprio espírito que traz. Você vai encontrar crianças em tenra idade, já trazendo em si o germe do racismo. Por isso é importante a reencarnação, porque esses espíritos não progridem. Eles reencarnam para sentir na pele, e nós, como responsáveis por eles, o trabalho da evangelização. Por isso que é todo um conjunto. Então aí nós vamos compreendendo que nós defendemos a vida, nós não defendemos a morte, nós não defendemos o aborto. E aí nós também não defendemos a pena de morte. Nós não defendemos a pena de morte, até porque no nosso país já existe a morte sem pena. Josué, não existe pena de morte no Brasil. No Brasil é que existe mesmo. Nos Estados Unidos, com pena de morte, há pessoas que passam 20 anos no corredor. Aqui é 20 segundos. Para matar alguém nas periferias, nos bairros pobres, principalmente por intolerância de cor, de condição econômica e social. Eles invadem, matam. Não, mas só pode invadir uma casa com mandado judicial. Isso só vale para as casas em determinados bairros. Na maioria dos bairros, chuta-se as casas, invade, se mata mesmo. No Brasil, a pena de morte ela é praticamente institucionalizada. E as pessoas, às vezes, eu encontro espírita. Boa noite, Mário, seja bem-vindo, meu irmão. E às vezes eu encontro espírita defendendo essas teses. Bandido bom é bandido morto, não existe, ninguém morre, o espírito é imortal, o espírito não morre, o espírito permanece vivo. Mário está falando que estava numa reunião da Federativa. Muito bem, meu irmão. É isso que nós falamos, é o trabalho. Eu tenho certeza que o Mário estava na reunião em casa. Né? Da casa dele, ele já estava entrando em contato com outras equipes e outros trabalhos. É isso o que nós fazemos, é trabalhar as nossas casas para que se tornem extensões das nossas casas espíritas. A espiritualidade chegue em nossas vidas e todos aqueles que estão em nossas casas, sejam eles bons ou maus, eu uso aqui bons ou maus na linguagem do Evangelho. Porque quem somos nós para falar que somos bons? Nós não somos bons. Bom só o Pai, como disse Jesus. Mas nós usamos aqui uma linguagem figurativa para exemplificar que na linguagem do Evangelho maus são aqueles que buscam perseguir, executar a vingança e prejudicar as pessoas. E esses espíritos que se encontram em nossas casas são convidados a compartilhar conosco nesse processo de aprendizagem. Para que eles possam fazer parte, nós precisamos permitir e abrir as portas do nosso coração para Jesus. E nós abrimos as portas do nosso coração para Jesus através do cultivo dos sentimentos. Nós falamos aqui, só para atualizar o Mário que está chegando e a outros que chegaram nos últimos minutos, que as prerrogativas que Jesus nos traz nós como espíritas, eu vou falar como espíritas para que vocês entendam que o objetivo do espiritismo não é espiritizar o mundo. O objetivo, boa noite, Janete, o objetivo do espiritismo é espiritualizar o mundo. O espiritismo não veio para acabar com o catolicismo, com o protestantismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo. O espiritismo veio para trazer Jesus, para evangelizar essas religiões. E o judaísmo, porque Jesus era judeu, mas ele não entende Jesus, como nós entendemos Jesus, que merece todo o nosso respeito. Tem muitos irmãos e irmãs, o judaísmo é o berço
do cristianismo e o berço do espiritismo também. Em uma outra live nós poderíamos falar sobre a importância de se conhecer o judaísmo, e muitos dos seus adeptos são estudiosos da reencarnação e muitos processos de vida após a morte, e em um outro momento nós conversamos sobre isso. Mas abrir as portas do nosso coração para Jesus é permitir que Ele envolva nossas vidas. Mas como Ele vai envolver nossas vidas se nós alimentamos dentro de nós sentimentos de morte? E eu falo morte aqui no sentido filosófico, porque o espírito não morre. Quando você defende o aborto, quando você defende a pena de morte, quando você defende a eutanásia, como você não trabalha para atacar o suicídio, porque o suicídio é um dos grandes problemas ainda na nossa sociedade, então nós precisamos exercitar a prática da defesa da vida em toda a sua plenitude. Nós temos percebido, e é isso que a espiritualidade tem nos falado, nós não podemos nos deixar nesse momento nos contaminar pelos aspectos políticos. Boa noite, Ivonete, bem-vinda. Nós não podemos nos deixar contaminar pelos processos políticos de momento, porque esses processos passam. Esses processos servem para nos testar. Nós seguimos Jesus ou seguimos A ou B? Um dia um amigo disse para mim, você segue fulano? Eu disse, não, meu amigo, eu sigo Jesus, eu busco seguir a Jesus. E buscando seguir a Jesus, eu ainda tenho muita dificuldade por conta das minhas imperfeições. Nós não seguimos A nem B. Na casa espírita, nós não podemos permitir que se prevaleçam as ideias políticas transitórias de momento. Nós precisamos entender que na casa espírita você é cidadão, você tem direito a ter seu voto, a ter sua opinião, respeitando os pensamentos diferentes, sabendo que cada um tem o seu tempo. George está colocando aqui, olha, não defender porte de arma. Perfeito, George. Essa semana teve um assassinato em uma praia porque alguém que não queria usar a máscara, queria invadir a loja, não foi permitido, e aí ele, não aceitando, voltou com a arma e executou uma das pessoas. Sem a importação em massa de armas de fogo e sem a liberação dessas armas, já há tantos assassinatos, imagine com a predominância delas. Mas as armas de fogo, elas são um mal terrível, nós não podemos permitir que isso aconteça, mas existem outras armas. Existe a arma da língua, que destrói vida através da calúnia, através da fofoca, através da mentira, através da palavra injusta. E nós, nesse momento, nós não podemos ser na casa espírita de esquerda, de direita, nós somos espíritas. Nós trabalhamos pelo Evangelho. Jesus é a nossa proposta. Jesus é permanente. Muitos que estão aí vão passar. Vão deixar a sua marca, e aqueles que o seguiam de forma cega, que se deixaram envenenar, vão responder por esses processos de vida, mas nós precisamos divulgar o Evangelho e chegar a esses irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, vamos nos abraçar, vamos deixar que o perdão envolva nossas vidas, não vamos alimentar disputas dentro da casa espírita, não vamos permitir que dentro da casa espírita os processos políticos de momento nos armem. Jesus falou, amai-vos uns aos outros, não disse armai-vos uns com os outros. Nós estamos nos armando diante dos nossos irmãos nas casas espíritas. Nós precisamos nos amar. Mário colocou aqui, pois é, não se mata só com armas, língua, olhos, ouvidos. São muitas formas de se matar. Nós precisamos trabalhar pela vida. E trabalhar pela vida é justamente isso. É não permitir, é fazer uma campanha emblemática acerca da importância de se valorizar e valorizar verdadeiramente em nossos corações. Não adianta valorizar da boca para fora, é preciso que você permita que esse Evangelho chegue na sua vida, na sua casa. Eu agora vou ter que correr porque o tempo urge. André Luiz tem um livro chamado Ação e Reação, e nós usamos muito ação e reação quando nós falamos. Nós usamos ação e reação, libertação, obreiros missionários. A coleção André Luiz é um dos trabalhos mais portentosos do movimento espírita, mas eu comparo a coleção de André Luiz, ela só perde para a codificação, porque o codificador é sem igual. O codificador é inigualável. Lá na Revista Espírita, inclusive, você vai encontrar Kardec abordando até momentos de pandemia. E aí, quando você vai ver André Luiz, ele vai nos relatar um caso de obsessão. E eu quero trazer esse caso aqui para vocês. Eu estava fazendo uma live essa semana. Na hora da live, a moça que estava dirigindo foi a live do La Espírita Meninos de Luz, Ana Carmen.
Ela coordenava a live no Instagram e caiu na hora que a gente começou o tema. E aí eu tive um sonho à noite e eu senti claramente que o objetivo, a queda do sinal de internet na casa de Ana, foi justamente porque eu estava chegando no processo da obsessão. E nós vamos falar da obsessão e da importância do conhecimento espírita nesse momento, porque, olha, nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes evangélicos e de outras denominações religiosas defenderem processos de aborto, pena de morte e outros processos aí, eu até entendo alguns defenderem, outros não defendem, mas eu até entendo, mas nós espíritas, nós não podemos entender, porque nós conhecemos de reencarnação, de vida após a morte, da necessidade de vivenciar um mundo de provas e expiações, da ascendência do espírito através das vidas sucessivas. Então, nós trabalhamos aqui pela vida. Se nós alimentamos um sentimento de felicidade quando alguém diz matar um bandido, antes desse bandido se tornar um homem transformado através do Evangelho, porque quando Jesus fala, estive preso e foste me visitar, não é para você visitar, olhar e dar tchau, não. É Jesus nos convidando para o processo de renovação e reforma desses espíritos encarcerados fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Não são apenas os presos que estão nos presídios, que estão encarcerados. Tem muitas pessoas aqui fora encarceradas. Então, quando Jesus diz, estive preso e foste me visitar, é uma mensagem sublevada para que possamos compreender que é um processo mais complexo de transformação de almas. Essa é a proposta. Quando eu alimento no meu coração o sentimento de felicidade por dor e sofrimento de irmãos e irmãs, eu estou fechando as portas para o mundo espiritual da minha vida. André Luiz vai chegar numa casa, e eu presto a vocês agora muita atenção. André Luiz e Silas vão chegar numa casa, eu vou reduzir a história, tá bom? Eu vou omitir algumas passagens para chegar ao nosso tema, para não chegar o horário e eu não falar isso para vocês. André Luiz chega numa fazenda onde encontrava um jovem sendo obsidiado pelos dois tios. Há uma razão para isso, você vai encontrar isso no livro. Ele era obsidiado pelos dois tios e havia uma pleiade de entidades desequilibradas na casa. André Luiz chega para eles e eles não enxergam André Luiz nem Silas. Lembram da túnica nupcial que nós falamos no início da live? O espírito, o seu perispírito é de acordo com a sua condição espiritual, a sua condição moral. E ele não pode habitar determinados planos espirituais, porque se ele não tiver o perispírito adequado, formatado através dessas condições morais para habitar nesses planos. André Luiz, por ser de uma ascendência espiritual maior, ele não era visível àqueles dois espíritos, aquelas duas entidades que obsidiavam aquela família, os irmãos Clarindo e Leonel. Então André Luiz chega ali e ele vai se fazer visível, para se fazer igual a eles, para trabalhar com eles. Às vezes na vida, meu irmão e minha irmã, você precisa se fazer igual às pessoas com quem você convive e também falar a língua que elas podem entender para poder chegar até o coração delas. E aí André Luiz chega e ele se faz visível para os irmãos e ele pergunta o que é que está acontecendo aqui. Eles ficam desconfiados porque eles não sabem o porquê de André Luiz e Silas terem aparecido, mas aí André Luiz começa a fazer amizade com eles começam a explicar. Eles dizem assim, nós estamos aqui exercendo o nosso direito de vingança. Ele se sente no direito de exercitar a vingança. Esse daqui é filho daquele que nos tomou toda essa herança. Então, o pai do jovem havia assassinado os irmãos para ficar com a posse das propriedades. E aquele jovem era obsidiado porque ele também tinha dentro de si um parâmetro que aí você vai compreender no livro. Eu vou ter que correr um pouquinho mais para a gente compreender isso. Ele tinha um parâmetro que permitia que aquelas entidades ali obsidiassem ele. Ele era extremamente avarento, extremamente ganancioso e não tinha limites para conseguir os seus objetivos, para enriquecer. E aí o que é que acontece? Os dois espíritos o obsidiavam. E aí André Luiz pergunta, mas por que essas entidades estão aqui presentes, esses irmãos nessa condição de desequilíbrio? Aí o Clarindo vai explicar para André Luiz. Ele diz, olha, nós fizemos um estudo das vibrações daquele que nós queremos retificar, que é esse jovem, o encarnado. E aí nós analisamos qual o teor da sua condição espiritual. Todos nós emitimos essa condição espiritual, ou seja, aquele que é avarento, ganancioso, ele emite uma vibração de ganância, de avareza.
Aquele indivíduo que tem um desequilíbrio no campo da sexualidade, na pedofilia, na necrofilia, em outros processos complexos de sexualidade desequilibrada, desarmonizada, ele emite uma vibração que o espírito consegue ler através de técnicas que eles aprendem através de seus estudos. Aqueles que alimentam o sentimento da fofoca, de destruir as pessoas através da mentira, do boato, da fake news, eles também emitem uma vibração assim. O que é que os espíritos fazem? Eles estudam a mim e estudam a vocês que estão nos acompanhando agora. Eles ficam analisando. Boa noite, Analice. Eles ficam analisando a nossa condição espiritual. Vocês ainda estão me vendo e ouvindo? Por favor, me dão um ok aí, porque às vezes tem acontecido de cair em alguns momentos. Então, eles ficam nos analisando a nossa condição espiritual para nos investigar, para saber quem realmente nós somos. Através desse conhecimento, dessa anamnese minuciosa que ele faz na nossa vida, ele percebe qual é o seu desejo fundamental. André Luiz se aproxima, valeu Ivonete, obrigado. Ele se aproxima de mim e se aproxima de vocês, se estabelecendo na casa de vocês e analisando, valeu Janete, analisando cada aspecto minucioso da sua fraqueza. Porque o que é desejo central, e vocês já conhecem isso, porque nós já falamos sobre isso, valeu seu Claudivan. Eles sabem o que é desejo central porque eles nos estudam. O apóstolo Paulo falava que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, elas nos conhecem mais do que nós mesmos, porque às vezes nós negamos para nós determinados sentimentos que eles identificam, porque você vibra. Se você é alguém que alimenta dentro de você o desejo do crime, você vai emitir uma vibração de crime. Isso aí o espírito vai identificar através de processos de conhecimento técnico. André Luiz se aproxima dele e ele diz assim, olha, o que foi que nós identificamos nesse jovem? Ele é extremamente ganancioso e avarento. Então, no sonho, nós colocamos ele em sonhos em que ele se vê comprando os imóveis dos vizinhos, a preço de banana. Nós fabricamos esses sonhos para ele. Nós trouxemos aqui essas entidades onzenárias. O que são espíritos onzenários? São avarentos. Nós colocamos eles aqui porque eles também são avarentos e no processo de desequilíbrio deles, eles vão intensificar o desequilíbrio do jovem. O obsessor, o espírito que lhe persegue, ele não vai criar em você um sentimento que você não tem. Se você não fuma, ele não vai lhe obrigar a fumar. Ele não vai lhe intuir, ele não vai lhe intensificar no fumo, porque ele sabe que você não fuma, mas ele vai intensificar em você as suas fraquezas, as suas limitações, aquelas qualidades que você precisa reconhecer e pedir a Deus e trabalhar no seu sentimento. Então o que é que acontece? Ele olha para André Luiz, dando uma aula de obsessão, e André Luiz pergunta para ele, aonde é que vocês aprenderam isso? Então ele responde para André Luiz, nas escolas de vingadores. Vocês já ouviram falar em escolas de vingadores? Eu prestei atenção nisso que eu estou falando, escolas de vingadores. São escolas nas zonas trevosas, nas zonas abismais, nas zonas umbralinas, onde esses espíritos aprendem técnicas de obsessão. Como é uma técnica de obsessão? Há famílias que nesse momento estão convivendo mais e brigando mais também. Então, através desses problemas, desses processos de lutas, de dificuldades, essas famílias, através dessas discussões, elas manipulam, elas criam fluidos deletérios, principalmente na hora da refeição, que esses espíritos manipulam e jogam no líquido que você bebe, na comida que você come, para que você tome do próprio veneno. Isso é um conhecimento espiritual. Isso é um conhecimento e uma técnica de obsessão. Qual é a antítese das escolas de vingadores? A antítese das escolas de vingadores não são as religiões, não são as igrejas, os templos. Os templos e as igrejas têm uma mensagem muito importante, porque eles nos trazem Jesus também, mesmo que com as suas limitações, mas a casa espírita é que nos traz a revelação desse mundo invisível, que até então a maioria das pessoas desconhece porque não acredita.
Então, a casa espírita, ela nos traz os ensinamentos, por isso que essas entidades trabalham tanto para fechar as casas espíritas. Nesse momento de pandemia, nossas casas espíritas não estão fechadas, porque elas se abrem através desse trabalho, das lives, do evangelho, da intensificação desse trabalho. Nossas casas se tornam extensões das casas espíritas. Então, o espírito olha para André Luiz e diz, nas escolas de vingadores, eu falei para vocês, qual é a antítese das escolas de vingadores? São as escolas e os ensinamentos espíritas. Por que são os espíritas os ensinamentos? Porque o espiritismo se propôs a estudar os processos complexos da obsessão do passe, dos tratamentos espirituais, das condições em que essas obsessões ocorrem e o que é que nós podemos trabalhar em nós como reforma íntima para que esses processos em nossas vidas sejam dirimidos, sejam diminuídos, para que nós possamos nos tornar instrumentos do Evangelho. Primeiro você abre as portas do seu coração para a presença de Jesus e do mundo espiritual. Você abrindo as portas do seu coração através daquelas senhas que nós falamos brincando, que é bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, verdadeiramente filhos de Deus, os que promovem a paz, as bem-aventuranças. Obrigado, seu Claudio, ele está alertando que nós só temos 4 minutos. Eu vou andar rápido. Então, nós abrimos os nossos corações. A casa espírita nos traz o conhecimento espírita, nos traz o conhecimento para que você possa compreender as técnicas das entidades nas nossas casas, principalmente no momento da pandemia. Então, o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos o sentimento da compaixão, do amor, como nos ensinou Jesus. Compaixão, gente. Compaixão para aqueles que cometem um crime, para aqueles que também ainda se envolvem nos processos criminosos, porque todos nós no passado já fomos muito egoístas, se ainda não somos. Já fomos egoístas, gananciosos, já prejudicamos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós não lembramos, mas já fizemos isso no passado, até em momentos da infância, da adolescência, porque nós éramos ignorantes. Por isso que os espíritos que se fazem presentes em nossas casas, nós falamos e convidamos eles, olha, vocês não são convidados a sair da minha casa. Vocês que querem nos prejudicar, vocês têm suas razões, mas nós convidamos a vocês a fazer parte de nossas vidas para que nós possamos aprender juntos. Se no passado nós erramos, é porque nós não éramos apenas maus, éramos ignorantes. Nós achávamos que íamos nos beneficiar. Hoje nós sabemos que a construção do bem, do trabalho ao próximo, é o caminho para o crescimento do espírito. E nós convidamos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, para compartilharem conosco desse conhecimento, desses ensinamentos de espiritualidade. Não façam uma prece pedindo a Deus para expulsar da sua casa os espíritos numa condição de dificuldade. Nós fazemos uma prece a Jesus para que eles sejam amparados, que sejam nossos irmãos e irmãs. Assim como o Máscara de Ferro se tornou um companheiro espiritual de Divaldo Pereira Franco e de outros trabalhadores, nós precisamos pedir até aqueles que são perseguidores gratuitos, porque aos perseguidores gratuitos, Chico Xavier, ele não tinha espíritos de vingança de vidas anteriores, mas ele tinha aqueles que eram perseguidores do Evangelho, aqueles que não queriam a prosperidade do trabalho. Então, nós precisamos pedir a Jesus, que nos ofereceu a oportunidade de nos tornarmos instrumento desse processo de transformação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, que vai nos trazer a renovação de muitos valores. Os espíritos inferiores também estão ansiosos pelo fim da pandemia, porque eles querem de volta as festas, as farras, os momentos de embriaguez, de loucura, das drogas, do vício. As pessoas agora não estão podendo se aglomerar. Muitos dizem assim, os espíritos inferiores gostam da pandemia porque tem muita gente em desespero, em depressão, porque tem a pandemia das obsessões. Mas eles perderam, muitos perderam o seu campo de sexualidade desequilibrada, porque os eventos, eles estão proibidos no mundo inteiro, as pessoas não estão podendo mais se aglomerar como se aglomeravam, o consumo de bebidas diminuiu, as pessoas podem beber em casa e com moderação, como tem acontecido, mas aqueles que estão se desequilibrando em casa, eles não estão encontrando campo para isso. Então não é como beber na rua, muita gente não gosta.
de beber em casa, vai beber na rua. Então não está podendo beber na rua, não está bebendo em casa. Então isso aí é um momento de muita aprendizagem para todos nós. A pandemia, eu poderia aqui elencar uma série de aspectos da pandemia que são importantes. E deixar agora no final, eu só tenho 1 minuto. Eu só tenho 1 minuto para falar para vocês, eu vou tentar usar muito esse minuto. Nós precisamos compreender que os nossos irmãos e irmãs que estão retornando ao plano espiritual, estão retornando para as suas famílias, as nossas famílias, e um dia eles vão nos receber, porque eles estão apenas nos antecipando, para onde um dia nós também iremos retornar. Mas muita gente boa, eu vi gente dizer, está morrendo, quem é ruim? Não, está desencarnando em todas as condições. Mas muita gente boa está retornando, está lá no Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então nós precisamos relembrar que não só desencarna aqueles que têm dificuldade, mas desencarna muitas pessoas do bem. E olha, você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que perdeu entes queridos, que estão muito bem assistidos pela espiritualidade. Eu não tenho mais nenhum minuto. Eu vou finalizar com uma prece enquanto a live não cai. Eu vou finalizar com uma prece, a nossa prece vai ser essa conversa. A nossa prece vai ser esse convite para que você traga para sua família, para sua casa, que abra seu coração, que nesse momento sua casa se torne um campo de vibração, no bem, no amor, na paz, na confiança em Jesus. Jesus não nos deixou aqui jogados, Jesus nos assiste, nos abençoa, nos ilumina, que as bênçãos de Jesus possam iluminar a todos e a todas, e em especial a Associação Espírita O Caminho da Luz, essa casa de luz, que possa continuar trabalhando e servindo ao Evangelho. Muita paz para todos e todas, um abraço muito grande a todos, em especial ao seu Claudivânio e Dona Ceci, de quem eu tenho muita saudade. Um abraço grande a todos.